São quantas questões? Ô, Lari, pouquinho, nada como umas 20 questões. Coisa besta. Não tá tanto assim, não. São 12 pontos, né? E só vocês. Ih, peraí, só um minuto. Tá. Pessoal, são 8 questões a prova, certo? Então vão ter 2 questões valendo 3 pontos e o restante valendo 1 ponto. Agora o que eu tinha explicado para vocês. Só vou pontuar a questão que vocês responderem e justificarem. Tudo bem? E vocês entenderam como é que vai ser, né? A prova vai abrir ao meio-dia, certo? De amanhã, dia 12, e vai encerrar ao meio-dia do dia 13. Então, vocês têm 24 horas para fazer essa prova. Tá certo? Sobre as questões da prova, sobre a matéria da prova. Perguntei para vocês se vocês têm dúvida, até agora ninguém me respondeu. Aliás, ninguém falou que tem dúvida. Tá tranquilo? Sim ou não? Eu não sei se Carol eu não sei se Carol tá puxando meu saco. Você explica muito bem, eu vou saber depois da prova. Tá, mas para todos os efeitos, deixa eu só chamar a atenção suas aqui. Pessoal, com relação ao conteúdo da prova, eu trabalhei com vocês. Mundo pós-guerra, ou seja, o mundo após 1945, que é o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, trabalhei com vocês a bipolaridade, trabalhei com vocês até o fim da União Soviética. Inclusive, foi o fórum lá que eu chegar até escorrendo sangue. Então, só voltando aqui. Eu tinha falado com vocês que eu trabalhei com vocês, então, no fim da Segunda Guerra, de 1945 até 1991, que foi a bipolaridade. Certo? O que vocês têm de lembrar sobre esse período? Lembrem lá, são dois lados, né, nesse momento. A gente tem um lado capitalista e um lado socialista. Nós não temos diretamente um país neutro, ok? Então há uma disputa entre esses dois lados. Segundo ponto que vocês têm de lembrar com relação a isso aí é que essa disputa foi uma disputa econômica, mas foi uma disputa também bélico-militar. Lembre-se aí desse período da famosa corrida armamentista, que os dois lados correram atrás de armamentos, disputas, etc., nesse sentido. Ou seja, e por que esse período é chamado de Guerra Fria? Porque não houve uma guerra declarada entre a União Soviética e os Estados Unidos. Eles se enfrentaram em conflitos secundários.
Como assim conflitos secundários? Não foram conflitos que ocorreram dentro do próprio país, né, dentro do território da União Soviética ou dentro do território americano. Foram conflitos que ocorreram, por exemplo, a Guerra da Coreia é um exemplo disso, a Guerra do Vietnã, mais recentemente, né, a Guerra Irã-Iraque, que acontece a partir de 1979, a guerra, o primeiro conflito do Afeganistão, né, que a gente tem a Guerra do Afeganistão já é nos anos 2000, mas o primeiro conflito foi na década de 70. Então, todos esses eventos, nós tivemos essa rivalização entre, de um lado, os Estados Unidos e do outro, a União Soviética, ou seja, de um lado, o bloco capitalista e o bloco socialista. E por isso que recebe esse nome de Guerra Fria. Não é uma guerra declarada entre os dois lados, porém existe uma disputa de poder entre eles, certo? Na aula passada, eu estava falando com vocês por que o crescimento do socialismo é ruim para o capitalismo. Como eu expliquei para vocês, o capitalismo, ele vive da diferença, ou seja, é um sistema que existe em função da diferença de classes. Então, para que eu tenha, por exemplo, o rico, eu tenho que ter o pobre, para que eu tenha o empresário, né, o dono do meio de produção, eu preciso ter o operário, o trabalhador, né? Então, tem esse dilema, ou seja, tem essa dicotomia entre dominados e dominantes, certo? Então, essa dicotomia, ela existe e é a raiz do sistema capitalista, certo? Um pouco diferente do que foi pensado no sistema socialista. Então, quando a gente vê isso, o sistema capitalista tem duas bases. É a propriedade privada e os meios de produção, ponto 1. Ponto 2 é gerar lucro a partir dessa propriedade privada. Então, são os dois pontos principais do sistema capitalista. Ok, se eu estou falando desses dois pontos principais, o sistema socialista, pelo menos o que foi implantado na União Soviética, de certo modo, vai um pouco contra isso. Por quê? Na União Soviética, a gente tem a estatização, ou seja, torna-se público, torna-se do Estado, os meios de produção, pelo menos a grande parte deles. Então, a gente tem a estatização dos meios de produção, primeiro ponto. E o Estado agora que supre as necessidades básicas da população. Então, alimento, vestuário, moradia e daí por diante é o Estado que supre. Se é o Estado que supre, ele torna praticamente todos os meios de produção estatais, não há lucro. Então, a expansão do sistema socialista, principalmente da União Soviética, para o meio capitalista era prejuízo. Ou seja, como que o capitalismo vai ter lucro num sistema em que os meios de produção são públicos? Certo? Então, entendam isso. A expansão do socialismo é prejuízo para o capitalismo nessa lógica. E vice-versa, na expansão do capitalismo, o socialismo perde espaço. Então, entendam que essa disputa já iria existir no meio econômico, e ela só se amplia para o meio social. Certo? Então, entendo essa característica. Ou seja, a partir disso aí, o que nós vamos ter? Alguns pontos importantes que eu não cheguei a falar para vocês diretamente, mas eu vou enfocar agora. Lembre-se dos acordos que foram feitos, principalmente na questão nas questões econômicas. Que acordos são esses? A gente tem um plano Marshall, do lado capitalista, que era o plano de reconstrução dos países arrasados pela guerra. E, posteriormente, esse plano ele se estende a outros países capitalistas. Por exemplo, o Brasil recebeu empréstimos internacionais na década de 50, principalmente na década de 60, a partir desse plano Marshall. Ou seja, não era diretamente o plano Marshall, mas era uma extensão, como se fosse uma extensão desse plano para os países capitalistas subdesenvolvidos. Certo? Então, há essa expansão desses planos econômicos para outros países que não tiveram um impacto tão grande com a guerra, não tiveram uma destruição tão grande. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, participou. Só que se a gente for pensar em consequências da Segunda Guerra, principalmente devastação da Segunda Guerra, os países que mais sofreram foram os países europeus. Então, inicialmente, esse plano era pensado para a reconstrução dos países europeus e, posteriormente, ele se estende a outros países. Do lado socialista, a gente tem o Pacto de Varsóvia, que é uma ideia semelhante.
é um programa com que a gente pode falar assim, reconstrução, né, dos países arrasados pela guerra e, posteriormente, de incentivo econômico, de crescimento, investimento em infraestrutura e daí por diante. Certo? Então, lembrem-se dessas políticas. Ok. Por que nós vamos ter o fim do bloco socialista? Então, são dois pontos principais. Primeira coisa é a corrida armamentista fez com que a União Soviética perdesse o foco no investimento para a sociedade, investe maciçamente em armas, em infraestrutura bélica, etc. Isso faz com que provoque um desequilíbrio, porque tinha ainda setores de estrangulamento, tinha ainda setores que eram necessários serem investidos na economia e acabou ficando de lado, vamos colocar assim. Certo? Por isso que o fim do socialismo é marcado pelo quê? Por escassez de alimento, coisas estruturais básicas, por exemplo, energia, saneamento básico. Muitas das cidades, boa parte da população acabou tendo deficiência nesses serviços básicos que eram geridos pelo Estado. Por que ocorreu isso? Um dos motivos é o investimento maciço na indústria bélica. Mas, se a gente for pensar, a indústria bélica não se reverte, quase que a indústria bélica não tem uma reversão imediata para o benefício da população. Segundo ponto que é importante destacar, quando a gente está falando aí do fim da União Soviética, é a questão da organização do próprio Partido Comunista. O Partido Comunista, ele ganha muito peso, a gente tem, de certo modo, uma cisão. Cisão de que maneira? Praticamente a gente tinha duas classes dentro da União Soviética. Os caras que faziam parte do Partido Comunista, principalmente os que estavam nos altos escalões do Partido Comunista, e o restante da população. Então, ou seja, se o socialismo é um sistema que não prega classes sociais, que não prega essa desigualdade, ou seja, a gente tem agora, vê-se essa desigualdade. Outra questão que é importante, além disso aí que eu comentei com vocês, é também a questão dos planejamentos de investimento. Falei com vocês da indústria bélica, que atrapalhou nisso, e o planejamento do investimento também não foi tão bem feito assim. Então, setores de regulamento não receberam o investimento necessário, ou seja, por isso que a gente vê também escassez. Então, lembre-se dessas questões que trouxeram o fim da União Soviética. E, na década de 80, a gente tem os dois planos, que são a perestroika, certo? E a glasnost. Um plano é a aproximação com os demais países do mundo, abertura, certo? E o outro plano é reestruturação interna da economia. Ok? Então foram esses dois planos. Beleza. Essa semana vocês fizeram o portfólio sobre nova ordem mundial. O que é apolaridade, unipolaridade e multipolaridade? Eu gostaria que vocês me falassem. O que vocês entenderam sobre isso aí? Se ninguém levantar a mão para falar, eu vou ter de nomear alguém. Bom, gente, o que é cada um dessas três teorias? Pode falar, Fique à Marcos? vontade. Você quer falar dos três ou pode ser só de uma só? Você falando de uma já dá um bom início. Eu vou falar primeiro de multipolaridade. Multipolaridade vai ser meio que o entendimento que a realidade agora, em vez de ter uma bipolaridade que é governada quando tinha a Guerra Fria, vai ser governada por vários polos de poder, em que o principal fator que vai determinar esses polos vai ser o fator econômico. Então aí vai entrar força nuclear, acesso a empréstimos em bancos internacionais, porque é o crédito que movimenta a economia, né? E vários desses fatores, mas o principal eu acho que é isso. Tá, João, quais eram as principais potências consideradas na multipolaridade? Você consegue citar? As quatro principais que eu vi é Estados Unidos, União Europeia, China e Japão. Certo, aí pensando na União Europeia, são de todos os países europeus, né? De todos não, desculpa, mas da maioria dos países europeus. Então, observem que a União Europeia agora, ela funciona como um único país, né? Pensando nessa questão econômica. Por que ela funciona como um único país?
A União Europeia é o bloco econômico mais evoluído de todos. Ou seja, ela saiu de uma situação simplesmente de fim de fronteiras, fim de barreiras alfandegárias, que é o que a gente chama de mercado comum, certo? Para a União Aduaneira, desculpa, que a gente chama de área de livre comércio, depois para a União Aduaneira, e já seria a cobrança de tarifas externas comuns, ou seja, todos os países, para importação de produtos de fora do bloco, eles determinam as mesmas tarifas alfandegárias. Posteriormente, passa para o mercado comum, literalmente, as tarifas alfandegárias externas são iguais, praticamente não há cobrança de tarifas alfandegárias internas, ou seja, para a circulação de produtos entre os membros desse bloco. E agora, com o mercado comum, já começa a haver circulação de pessoas, trânsito, uma busca de legislações em comum, porque as pessoas têm de ter uma legislação que controla isso, não só a legislação que a gente chama de Código Civil, né, aqui no Brasil, mas também Código Penal e daí por diante, para chegar no último estágio, que é a União Monetária e Econômica, ou seja, hoje se tem uma moeda única. Então, nesse sentido, como o João falou, se é econômico, nós temos, então, 4 principais potências, né? Estados Unidos, a União dos Países Europeus, a União Europeia, a China, que vem crescendo bastante nesses últimos anos, e o Japão. Um ponto importante sobre a China ela promove a abertura econômica dela na década de 90, principalmente anos 2000. Ou seja, ela adere mais abertamente ao capitalismo nesse período. Engraçado, foram 2 países que fizeram isso, foi a China e a Índia, os 2 que mais têm crescido nesses últimos anos no mundo. Para vocês terem uma noção, a média de crescimento da economia chinesa, nos anos 2000, foi média de entre 9% e 10% ao ano. Ô, gente, isso quer dizer que, vamos pensar em dinheiro, isso quer dizer que se eu tenho esse ano R$ 100, ano que vem eu vou ter 110. No outro ano, eu vou ter 100 mais 9, 10%. No outro ano eu vou ter... Vocês entenderam que vai acumulando? Ou seja, o crescimento da economia chinesa, isso aí quando a gente fala economia chinesa, muito especificamente aí do PIB, é muito grande. Por que a China se destaca? Por causa dessas médias de crescimento muito grandes nos últimos anos. É isso mesmo, Simões. 10%, cara, vamos pensar a aplicação financeira hoje. A aplicação financeira hoje, a média de rendimento está sendo 0,8%, 0,9% ao mês. Multiplica isso por ano. Isso estou falando de aplicação financeira. Agora, lá nós estamos falando de economia real, nós estamos falando de crescimento da economia chinesa. Então, é muito crescimento, é um crescimento muito grande. Não é só do mercado financeiro, é crescimento da economia como um todo. Normalmente, quando a gente fala economia real, o que seria economia real? A construção de fábricas, novos investimentos, quer dizer, coisas reais, produtivas, que a gente vê literalmente. Certo? Setor produtivo crescendo. Ampliação da produção agrícola, ampliação da produção industrial, ampliação da prestação de serviços. Essa aqui, quando a gente fala economia real, seria isso, coisas palpáveis, visíveis. Lá, 9, 10% é tudo. É o mercado financeiro somado com a economia real. O crescimento de investimentos na economia real na China é gigantesco. Há um investimento muito grande. Então, isso faz com que o país cresça. Então, repare, quando a gente fala de multipolaridade, por que ela hoje se desponta como potência? Principalmente por causa desses últimos 20 anos de crescimento. Agora, além da teoria da multipolaridade, nós temos também a teoria da unipolaridade. Qual seria a lógica da teoria da unipolaridade? Vai ser os Estados Unidos, né, como polo central. Sim. Agora, Simões, a unipolaridade está baseada em quê? Você falou da multipolaridade, está muito voltado para o lado econômico. E a unipolaridade? Militar. Principalmente militar. Pensando a ideia dos Estados Unidos como grande xerife mundial, é o país, é a maior potência bélica do mundo, que ele tem poder de intervenção em praticamente todos os países do mundo, se ele quisesse, né? Vamos colocar assim. Então, quando a gente fala dos Estados Unidos, nós estamos falando nessa ideia de unipolaridade na questão bélico-militar. Ok. Porém, um ponto importante. Não sei se vocês viram na guerra do Iraque,
né, se vocês chegaram a dar uma lida na guerra do Iraque, no próximo módulo eu vou trabalhar isso com vocês também, mas vou dar uma pincelada nisso aqui. E na questão, por exemplo, na questão da Síria, né, que a gente está tendo conflito agora. Há uma rivalização, de um lado, Estados Unidos, do outro, Rússia. E reparem que nós estamos falando de conflitos, então nós estamos falando de força bélica. Reparem que a Rússia, ela vem ganhando força nesses últimos anos. Certo? Por que ela vem ganhando força? Economicamente não é não. Não é uma economia tão pujante, tão forte, tão importante. Porém, o que a Rússia vem ganhando destaque? Na questão bélica. Resquícios, ou seja, herança da antiga União Soviética. A corrida armamentista lá do período da União Soviética vem dando fruto positivo para ela agora. Tanto que eu tinha comentado com vocês, né? A gente sai do G7, que são 7 países mais ricos do mundo, passa para G8, são 7 países mais ricos, mais a Rússia. Posteriormente, a gente tem a ampliação disso chegando aos G20, que são as 20 maiores economias do planeta, ou seja, os 20 mais ricos do planeta. Inclusive, dentro do G20, a gente tem o Brasil. Então, repare, por que a gente passa para o G8, né, no primeiro momento? Por causa dessa importância bélica que a Rússia tem. A gente fala de unipolaridade, mas tem muita gente que critica, entende que não é mais simplesmente unipolaridade. E a última teoria, que seria a teoria da apolaridade. Agora, outra pessoa que não seja Simões. Posso sortear alguém? Vocês estão muito caladinhos. Vou sortear alguém. Ô, Bruna, abre o áudio aí, irmão. Você fala? Bruna, estamos querendo ouvir sua voz, moço? Fala aí. Por isso que eu pedi para marcar meus atendimentos pela manhã, à tarde, meus meninos assistem aula. Então é um barulhão que lascaram. A Carol está concordando lá. Não vou discordar de você, não, Bruno. Quando meus meninos estão assistindo aula, os dois ao mesmo tempo, imagina a aula de criança. Mas seria uma mistura de critérios, a ideia da apolaridade. Mas a principal ideia que se fala da apolaridade é que não tem um polo mais, né? Não tem uma potência exclusiva, única, hegemônica a nível mundial. Essa seria a principal ideia da apolaridade. Ok? Tá. Pessoal, basicamente eu fiz um geralzão sobre o conteúdo. Eu estou mais preocupado, não sei se vocês prestaram atenção, no que vocês podem ter de dúvida para a prova amanhã, do que diretamente com o vídeo que vocês vão produzir. Vivian está falando que a polaridade é utopia. Ô, Vivian, opinião particular sua, e eu não estou discordando de você, não. Eu entendo que a polaridade é utopia também. E não tem uma hegemônica e tal, etc. Eu entendo isso aí como utopia também. Não estou discordando de você, não. Porém, assim, como é uma opinião pessoal, né, esse é o meu entendimento, concordando junto com você, gente, não expressem diretamente opinião particular em prova, a não ser que a prova peça isso, seja uma questão que vocês vão dar opinião pessoal. O que se observa hoje com relação a essas 3 teorias? Principalmente a ideia da multipolaridade, certo? E a ideia da unipolaridade. São os dois mais aceitos. A apolaridade é um grupo muito reduzido que defende ela. Muito reduzido, sim. Quer dizer que não tenha pessoas e pensadores, né, professores universitários. Mas não é um grupo grande. Consequentemente, isso aí que você fez, Vivian, cuidado, não fale que é utopia, mas fale assim, que não está sendo, não é altamente defendido, é uma situação mais complicada de ocorrer, nesse sentido. Então, quando você for falar
da apolaridade, fale dessa forma. Não colocando a forma que você colocou, né? Como se fosse diretamente, você falando, não existe. Só como nós estamos falando de coisas não palpáveis e que há ainda discussão sobre esses temas, não é interessante você colocar a sua opinião marcando como sendo o veredito, nesse sentido. Ok? Tá. Pessoal, sobre o conteúdo, pelo que eu estou vendo, vocês não estão comentando mais nada, acho que não tem mais dúvida. Agora, sobre a produção do vídeo, vou colocar algumas regrinhas para vocês aqui. Galera, eu já tinha colocado lá que uma das regras é que todos participem do vídeo, mesmo que não apareça a imagem, mas tem de ter a fala de todo mundo. Aí, Bruna, faça o favor de gravar o vídeo na hora que sua mãe não estiver dando aula particular, viu? Para não sair ela conversando no fundo. Ok? Final de semana, isso aí. Carol, sua voz tem de aparecer. Se você não quiser aparecer, se você não quiser colocar a sua imagem, não tem problema, mas sua voz tem de aparecer. Ok? Então, todos têm que participar. E é vídeo, como é que eu vou saber que todos participaram? Por isso que eu estou pedindo para vocês, né, para aparecer a voz. 2, tempo máximo de vídeo. Gente, é um vídeo de 5 a 8 minutos. Preste atenção que vocês vão ter de ser sintéticos. Eu ri demais, foi de Samir ontem. 8 minutos, não dá para fazer nada, Samir. Se vira, minha filha, você tem de ser sintética. Pega as características principais desses países, listem, certo? Aconselho vocês a fazerem o ensaio primeiro. Como normalmente vocês... Pai amado, só Samir mesmo. Como normalmente vocês dividem os temas, fulano fica com isso, ciclano com aquilo, etc. Então, faça o seguinte, na hora que vocês dividirem, já determine, fulano, você tem tantos minutos, ou segundos, ou o que seja, senão você vai ter que gravar a sua parte com tantos segundos. Fulano e tal, você tem mais tantos. Só para não extrapolar, o tempo do vídeo, que o máximo é 8. Ok? Então, só alguns toquezinhos aqui. E outra coisa, vídeo é como se fosse uma redação, né? Pensando nesse sentido. Vocês têm que fazer uma introdução. Nós estamos falando do país tal, que fica localizado assim, 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 tal, 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 tal. E também uma conclusão. Ok? Então, fiquem atentos com essas características. Ou seja, fazer uma introdução e uma conclusãozinha. Além do desenvolvimento, é que vocês vão falar das características gerais. Ok? Beleza. Gente, para mim, o que eu tinha planejado, eu já encerrei. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, vocês estão liberados. Não, não com nenhuma dúvida não, Mário. Então, beleza. Até porque a gente já fez um trabalho de vídeo com o Rosinei também. Ok. Mas, Pedro, eu dei uma... Mas eram 40 minutos. Sério? 40 minutos que o Rose pediu? Sério, eu acho que ninguém conseguiu gravar 40. Ao menos eu não consegui, não. Gravamos 35, se eu não me engano. É de máximo 40. Mas podia gravar de 15. Viu, Samir? Pedro, falando aí. Mas, gente, eu estava estudando para começar a gravar essas videoaulas para vocês e outras coisas nesse sentido. E o que eu vi? Quanto mais longo o vídeo, menos interessante ele fica. E como o meu interesse é que todos assistam, né, os colegas assistam seus vídeos, se vocês fizerem um vídeo muito longo, não é interessante. Preste atenção, estou tentando gravar minhas aulas, todo o conteúdo em no máximo 15 minutos. Pensando nesse sentido, porque você vai assistir. Pois é, olha lá, Samir mesmo está falando. Gravou 35 minutos, estou pagando para ver quem assistiu esses 35 minutos de vídeo. Por que eu estou pedindo? Por que eu estou querendo vídeo curto? De no máximo 8 minutos, por quê? Eu assisti. Oi, Maria Clara. Eu assisti, ela da minha equipe. Não é possível você não assistir nem para sua equipe, não é miséria. Pelo menos sua equipe você tinha de assistir. Eu acho que nem a minha parte do meu vídeo assisti. Principalmente a dica que o Heitor deu lá. Gente, aumenta a velocidade do vídeo, né? Ou seja, um vídeo de 15 minutos, dependendo da velocidade, você assiste em 7 minutos e meio,
em 8 minutos. Então, por exemplo, você pegar um vídeo de 8 minutos. Se vocês falarem tranquilamente, viu, Maria Clara? Fale com tranquilidade, respire, use a pontuação necessária. Dá para vocês aumentar a velocidade do vídeo e assistir ele rapidinho. Ok? Tô triste. Maria só tem 2 minutos de fala. O problema é que 2 minutos de fala dela é mais ou menos 10 minutos da minha. Eu tô mudada, você vai ver. Vou esperar o vídeo, vou esperar o resultado, aí você me fala. Tá, pessoal, a prova então amanhã, eu tô querendo fechar com todas as notas até sexta-feira que vem, sem ser dessa semana na outra. Então, por isso que eu tô, de certo modo, fazendo a pressãozinha em vocês para desenrolar o processo. Gente, o vídeo vocês vão ter que postar no YouTube, vocês vão ter que montar o vídeo, subir numa conta particular sua do YouTube, pode ser de qualquer um. Como vocês têm Gmail, automaticamente vocês têm Gmail, vocês têm conta do YouTube. Vocês vão subir o vídeo no YouTube e postar lá na sala virtual somente o link do vídeo. Semelhante ao do portfólio, não precisa todos os membros da equipe postarem o link. Um membro só poste o link, certo? Para não dar confusão. Só que, como vocês vão postar o link como comentário da sala virtual, não é comentário particular não, gente. Vocês lá entrou na atividade do vídeo, lá já tem um chat. Naquele chat, igual vocês fizeram com o fórum. Ok? Para ficar disponível para todo mundo poder assistir. Beleza? Bem, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu vou desligar aqui então. Tudo bem? Ô, Pedro, você chegou depois, acho que Heitor também chegou depois, teve outras pessoas chegar. Eu fiz uma explanação geral sobre o conteúdo, como isso aqui vai ficar gravado, depois você dá uma assistida, para se caso você tiver dúvida, sanar. Ok? E lembre-se, a prova abre amanhã meio-dia. Então fica de amanhã, meio-dia, até sexta-feira, meio-dia. Vai ser pelo do Google. Formulário eletrônico do Google Isso, formulário eletrônico? Isso. Só me façam um favor, na hora que der meio-dia, se vocês tentarem clicar no formulário e não abrir, me avisem, que eu não consegui ainda entender qual a configuração. Eu monto o formulário e configuro para não ser específico para membros, para pessoas que do Instituto Federal. Mas vira e mexe está acontecendo isso. Se caso vocês não conseguirem acessar, me avisem, por favor, para editar o formulário de novo. Certo? Na hora que abrir, o primeiro que abrir e não conseguir, me avisa logo para corrigir isso. Ok? Então, galerinha, então, ok? Até amanhã, então. Boa prova para vocês. E lembre-se, só envie o formulário da prova na hora que vocês encerrarem. Se vocês enviarem antes, ferrou. Não tem como devolver mais, não. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Enquanto não enviar, vocês podem fazer isso quantas vezes? Entrar, sair. Agora, enviou, acabou. Ok? Então, beleza, galera. Ok, então bom dia para vocês. Falou. Ok, Mário. Falou. Tchau, Mário. Falou, então.